e ao contrário do Renato, Luiz, eu acho que o Carioca vai ser interessante, pelo menos mais interessante do que os últimos anos. Para o Flamengo, é verdade. Fica em segundo plano, quer saber de Mundial, quer saber de Supercopa contra o Palmeiras, mas para os outros times, para o Fluminense, que terminou a última temporada, né, o brasileiro, de uma maneira muito positiva, com um bom trabalho do Diniz, para o Botafogo e para o Vasco começarem a se testar, acho que pode ser interessante. Mas para o Renato, isso daí já é assunto passado, ele não está nem aí para o estadual. Pois é, e o Flamengo É, entra em campo hoje? Fala, Renato. não, eu concordo com a Gabi na questão de que tem um lado interessante, que é ver justamente, por exemplo, Botafogo e Vasco, que são SAFs. O Botafogo já estava na primeira divisão ano passado, mas era um primeiro ano, estava começando a se estruturar. E o Vasco com um time praticamente inteiro novo, né, sob o comando do Barbieri. Concordo com a Gabi, vai ser interessante. E o Fluminense do Diniz, que é sempre um time também gostoso de ver. Sobre esse aspecto, sim. Mas é porque o Mengão é outro patamar, como dizia o Bruno Henrique. Mas é um campeonato carioca atraente neste ano. Já é um campeonato charmoso, né? Este ano vai ser legal. Os quatro estão na Série A, na elite do futebol nacional. O Flamengo, apesar de ter disparado o melhor elenco, isso não tem nem comparação. O Fluminense é o atual campeão e vem numa boa fase com o Fernando Diniz, também se reforçou, trouxe o Keno, o Guga, o Jorge. Os torcedores do Botafogo e do Vasco também estão animados com os clubes virando SAF. O Vasco também trouxe um reforço importante, o Pedro Raul. O Botafogo teve a chegada do Marlon Freitas, enfim, o técnico Luiz Castro. Tá legal. Aliás, a nossa enquete pergunta: quem vai ser o campeão carioca? Renato, para você é barbada? Ano passado não foi, né? Como é que você vê esse ano? E depende também de como o Flamengo vai levar esse campeonato. Se vai levar a sério, pelo menos na reta final, ou não, né? Pois é, essa é a grande questão, né, Luiz? Ano passado não foi por uma coisa muito simples de explicar, né? Paulo Souza. Paulo Souza, pior treinador que já passou na história do Flamengo, pior até do que o Rogério Ceni, simplesmente conseguiu entregar o tetra mais fácil e que seria importante da história. Ano passado, para o Flamengo, o Carioquinha era importante por essa possibilidade de fazer o tetracampeonato, que o Flamengo nunca fez. Mas aí o bravíssimo Paulo Souza fez o favor de entregar a rapadura. Esse ano, a sensação que eu tenho, você vê, o Flamengo vai ter a Recopa Sul-Americana, o Mundial e depois a Supercopa das Américas, né? Aliás, ao contrário, Supercopa do Brasil, né, com o Palmeiras, o Mundial e a Recopa Sul-Americana. Enquanto estiver disputando essas competições, o Flamengo vai usar o Carioca muito mais como treino ou como experimentação. Agora, se ele se classificar para as semifinais e finais, aí é o seguinte, aí é time completo, e time completo do Flamengo, a menos que o Vitor Pereira resolva repetir as lambanças do Paulo Souza, aí o Flamengo é favorito. Aí é favorito. Por mais que o Vasco e o Botafogo estejam reformulados, por mais que o Fluminense do Diniz seja um time interessante, que inclusive acabou na frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Mas também muito porque o Flamengo priorizou Libertadores e Copa do Brasil. Enfim, eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, o Flamengo vai ser sempre favorito. Criou-se um abismo financeiro, um abismo técnico até, muito grande, técnico por causa do financeiro. Então, se o Flamengo chegar direitinho lá nas semifinais e finais, o perigo é que com essas competições todas pelo lado de fora, perigo o Flamengo, de repente, não classificar para as semifinais. Porque a tabela do Campeonato Carioca é aquela maluquice, né? Joga todo mundo contra todo mundo, depois junta, enfim. Cara, aquelas coisas do Rubinho, né? Do sucessor do Caixa d'Água. Mas se chegar nas semifinais e finais, apesar do Botafogo e do Vasco estarem melhores, do Fluminense ter derrotado ano passado, eu acho que aí o Flamengo ainda é o favorito. Essa régua realmente parte do Flamengo.